Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo. Hoje temos uma convidada muito especial, doutora Ana Paula Basílio. Ela faz parte do Grupo GARI, que é o Grupo Amigos da Reumatologia, do qual eu também faço parte. E a gente vai conversar um pouquinho sobre fibromialgia. É um assunto que ela gosta muito de fibromialgia e está aqui para compartilhar conosco a sua experiência do dia a dia. E aí, Ana Paula, tudo bom? Tudo Obrigada bom, pelo Edna? aceitar o convite, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu também, como a Edna, faço parte aí do Grupo GARI, né? Meu nome é Ana Paula Basílio, trabalho em Osasco e São Paulo. E vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre uma doença muito frequente, bastante incidente e muito estigmática ainda, que é a fibromialgia. Então, vamos começar sabendo o que é a fibromialgia. Muita gente fala, né? Muitos diagnósticos que chegam ao nosso consultório, mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma condição dolorosa crônica, ou seja, é um paciente que vem sofrendo há pelo menos 12 semanas ou mais de 3 meses de uma dor difusa, né? Na imensa maioria das vezes, uma dor difusa ou uma dor em vários aí segmentos do corpo. Hoje a gente tem alguns critérios, né, para avaliar isso, e que vem há 3 meses, já procurou vários médicos, porque às vezes começou com uma dor na coluna, no pescoço, no joelho, então ele já passou por várias especialidades, na imensa maioria das vezes com exames normais, né? E acaba, às vezes, na mão do reumatologista para a gente fazer esse diagnóstico. Então, é uma condição dolorosa crônica, tá? É um conceito da dor difusa por mais de 3 meses que vem acompanhando e alterando, né, toda a qualidade de vida desse paciente. Então, Ana Paula, eu queria começar a gente falando um pouquinho dos critérios antigos da fibro, porque ela é uma doença que não é tão antiga, mais ou menos 1990, que a gente vem tendo experiências com essa doença, com esses critérios. Então, para colocar os critérios antigos da fibromialgia. A dor crônica, na verdade, já é uma condição antiga, né? Então, mas a partir de 1990, um autor que muito escreve sobre fibra, que chama Frederick Wolff, ele definiu os critérios. Então, em 1990 foram estabelecidos os critérios para a fibromialgia, que se dividia basicamente em dois pilares, né? A dor crônica, a dor difusa por mais de 12 semanas e a presença dos tender points. Então, a gente tinha alguns locais, eram 18 estabelecidos, né? Região cervical, região de cintura escapular, joelho, cintura pélvica. Então, existiam os pontos específicos, eram 18, e a gente precisava ter 11 pontos para falar. Esse paciente com dor por mais de 3 meses, mais 11 pontos dolorosos, tem fibromialgia. E a doença continuou sendo estudada, né, sendo tratada e sendo estudada cada vez mais, e em 2010 esses critérios foram renovados pelo mesmo autor, Frederick Wolff, que definiu os critérios usados mais atualmente, que são os critérios de 2010. Então, a partir de hoje, a gente tenta classificar a fibromialgia avaliando dois pilares. Um pilar continua sendo a dor, né? Ela é o protótipo da dor crônica. Então, um dos pilares é a dor crônica por mais de 3 meses, que a gente avalia também até por segmentos corporais, nem sempre o paciente vem falando que tem dor difusa, às vezes em alguns segmentos, então tem maneiras da gente avaliar. E hoje em dia o que a gente vê e vê com muito carinho e muito cuidado é o que a gente chama nesses critérios, o outro pilar, que são os sintomas de gravidade, que é tudo aquilo que acompanha a dor crônica, especialmente a fibromialgia, que é o sono não reparador, né, aquele sono ruim, né, às vezes o paciente tem distúrbios mesmo do sono, insônia, ou ele tem o contrário, ele dorme horas, mas tem um sono que não o restaura, que não o repara, ele acorda cansado. Além do sono não reparador, a fadiga, né, aquele cansaço extremo, aquela falta de ânimo, de vontade, como o paciente fala, muito frequente. As alterações de humor, o que a gente acaba vendo um pouco mais frequente na fibro, é a ansiedade e a depressão, às vezes mais um pouco de uma ou mais da outra, ou então as duas juntas, dias que ele está ansioso, dias que ele está deprimido, e os transtornos cognitivos, que basicamente o que o paciente mais refere é o esquecimento frequente, que às vezes vem
alterando ali o seu dia a dia. Então, esses dois pilares, a dor difusa, crônica, e os critérios de gravidade, sono, alterações cognitivas, alterações de humor e a fadiga, juntando tudo isso, a gente avalia bem esse paciente e a gente consegue classificá-lo se ele tem uma fibromialgia ou não. O que diferencia a dor crônica da fibro das outras dores crônicas, por exemplo, no joelho, de uma artrose, de outras coisas? Porque o mecanismo de formação dessa dor crônica é diferente. Então, o que Sim. diferenciaria essas duas dores? Na verdade, em relação, assim, na parte clínica, um paciente com dor crônica, dor no joelho, ele tem uma dor localizada, né? O conceito da fibromialgia, é o conceito da dor difusa. O paciente com dor crônica, independente de fibro, independente de uma síndrome miofacial, que é uma coisa muito confundida na fibro, a lombalgia crônica, a osteoartrite. Então, o paciente com dor crônica, às vezes, tem essas alterações clínicas, como eu te falei, dos sintomas de gravidade, e essa plasticidade neuronal, né? Essa interpretação irregular da dor é frequente nos pacientes com dor crônica, sendo o protótipo a fibromialgia. Ok. E quais seriam os diagnósticos, a dificuldade no diagnóstico? Tem algum exame? Tem alguma coisa que você possa pedir? Porque tem horas que é difícil, né? Tem algum exame, né? As pessoas fazem um monte de exames para descartar. Como é que é? Na prática, não existe nenhum exame específico ou marcador, né? Como a gente fala, um marcador, um biomarcador. Então, é uma doença que não é autoimune, não é uma doença inflamatória, não é uma doença sistêmica, como a gente fala, é uma condição dolorosa crônica, aonde esse paciente tem uma irregularidade na interpretação central da dor. Então, assim, como eu explico às vezes para o paciente entender, a gente tem duas vias clássicas de dor, né? A via ascendente e a via descendente. Quem interpreta e quem reconhece a dor é o cérebro, né? É a região central onde tem o núcleo da dor. Então, essa via, tanto de levar o sinal doloroso e transmitir esse sinal, principalmente a via descendente, né, ela está muito irregular. Então, esse paciente tem aumento de substâncias, de neurotransmissores, que faz com que ele interprete a dor de maneira irregular e sinta mais dor, tá? E isso acontece em outras condições dolorosas crônicas. Então, não tem um exame específico para fibro. Eu quero fazer ressonância do corpo inteiro, como o paciente me pede. Eu quero fazer todos os exames, doutora, por favor. Na prática, às vezes, só uma boa história e um bom exame físico são suficientes para a gente chegar a esse diagnóstico e classificar o paciente como fibromialgia. Um exame ou outro, a gente às vezes solicita para um diagnóstico diferencial, para confirmar ou afastar outras doenças, né? Que não é infrequente esse paciente ter a fibro e às vezes até alguma outra condição dolorosa, ou uma outra doença sistêmica, como um hipotireoidismo, né? Alterações da tireoide às vezes cursam com dor, as próprias nossas doenças inflamatórias, né? Uma espondiloartrite, uma espondilite anquilosante, às vezes na mulher, ela sugere, ela lembra uma fibromialgia. Então, por isso que eu falei, o diagnóstico é clínico. Na história, a gente consegue ir avaliando o tipo de dor, o ritmo da dor, a intensidade da dor, que período essa dor aparece mais. Então, a dor, apesar da gente não vê-la, né, a gente pode examinar e sentir, achar um tender points, que pode ajudar ou fazer um diagnóstico diferencial com a miofacial, e a gente pode interpretar o ritmo e todos esses descritores da dor para a gente chegar num diagnóstico da melhor maneira possível.